É um prazer e uma alegria estar com vocês novamente na noite de hoje. Um comentário, sobre a professora é que ser professor é diferente de você ser orador ou palestrante, profissionalmente, Porque o orador ele tem um papel de seduzir a plateia, é uma coisa meio artística, ele tem que desenvolver uma forma poética, como você faz redação para o Enem, Mas o professor, ele tem um outro papel. O objetivo do professor é desenvolver o que a gente chama de compreensão, ou deveria ser, O orador, o palestrante e outro tipo de comunicador, ele informa. E você fica ciente de alguma coisa, ou você sabe alguma coisa. A palavra compreender entra no processo educacional porque compreender significa se apropriar do saber de forma autônoma, para que você possa utilizá-lo em qualquer ocasião. Então, por exemplo, a gente ensina tabuada para a criança. Aí a criança faz a prova. Quanto é 3 vezes 8? Quanto é 2 vezes 4? E ela responde tudo certo e tira 10. Então, o que a gente diz? Ela sabe a tabuada. Aí você problematiza e pergunta: você está com um coleguinha, e vocês têm 3 bolinhas de gude? Aí um outro coleguinha chega com umas 3 bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude você tem juntos? Não sei. Não lembra? Um coleguinha tem 3, outro coleguinha tem 3, chega mais um com 3. 3 vezes 3. Quanto é? 3 vezes 3, 9. Sim, mas 3 colegas, aí chegam com mais 3 bolas de gude. Quanto tem junto? Não sei. Sim, quanto é 3 vezes 3? 9. Como é que você não sabe? Bom, a tabuada ele sabe. O que ele não sabe é multiplicar. Mas peraí, não é a mesma coisa? Não. A tabuada é um conhecimento. Saber usar a tabuada é um raciocínio. São coisas diferentes. Então, muita gente está ciente de muita coisa, mas não é capaz de usá-la de maneira independente, de maneira autônoma. Tanto que a gente ouve, porém não materializa isso em atos, em experimentação. Você não sabe isso, por que você não usa no dia a dia? E a pessoa não sabe explicar. Por exemplo, custo-benefício. A gente usa no dia a dia, no trabalho. Então, você está gastando mais do que recebe. Então, você faz um cálculo. A gente não faz isso todo dia? Por exemplo, você tem um comércio. Aí você contrata alguém que não é tão simpático, mas vende muito. Você mantém esse funcionário? Por quê? Bom, mas às vezes na família você tem alguém muito difícil e você dispensa. Por quê? Ele não dá lucro? Não, eu não sou capaz de conviver. Por que não? Se no trabalho, por motivos meramente comerciais, você consegue, por que em casa não consegue? Porque você não consegue aplicar o que você pratica no trabalho em casa? São coisas simples, Então, o que significa compreender? É você pegar a informação em outro contexto e usar o que aprendeu. Então, essa é a proposta da educação. Então, um bom educador tem que fazer o aluno pensar. Então, um palestrante, um orador, um jornalista, um divulgador, ele tem como tarefa apresentar a informação. E aí você consome. Mas um educador tem outra tarefa. Ele tem que fazer você raciocinar sobre o que você está aprendendo. E a técnica que a gente usa, assim, conversando, não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. Chama-se maiêutica. A maiêutica foi uma proposta de Sócrates, porque ele dizia que o conhecimento está dentro de cada um. A gente tem que fazer o quê? Ele eclodir. Mas para que isso aconteça, você tem que se perguntar se é isso mesmo. Então, como é que ele desenvolvia isso? Ele chegava para alguém e perguntava: o que é virtude? É tal coisa assim. É isso? E aí ele questionava de novo. Não, no final, cara, o que é virtude? Não sei mais, agora desisto. Então é mais ou menos o que a gente propõe a fazer. Então não é uma coisa inventada por nós, é velha. Então a gente começa a perguntar até que você diga assim: acho que eu não sei muito bem isso não. Aí a gente chegou no ponto para começar a desenvolver o assunto. Por quê? Porque se você já parte do posto e já sabe tudo, o que você tem para aprender?
Absolutamente nada. É aquele primeiro passo dos alcoólatras anônimos. Já ouviram falar? Os alcoólatras anônimos é uma das instituições de maior sucesso na terapêutica para o alcoólico. E são os chamados 12 passos. O primeiro, admitir que tem um problema. Se você não admitir, vai fazer o que lá? Então a pessoa chega assim, não, eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente. Enquanto você beber socialmente, você não tem um problema, tem? Quando é que os 12 passos começam a funcionar? Quando você se levanta e diz, meu nome é fulano e eu sou alcoólatra. Então, no momento em que você admitiu ter um problema, você está predisposto a quê? A mudar. Então, já sei tudo o que há para saber. Logo, não há nada que alguém possa acrescentar. Então, quando a gente ouve a historinha de Sócrates, né? Disseram, ouviram falar, que Sócrates era o homem mais sábio. Questionado o oráculo, ele disse sim. Sim. Porque ele é o único em Atenas que sabe que nada sabe. Por isso, ele estava aberto a quê? Ao conhecimento. Então, por isso a gente questiona. Então, uma coisa um pouquinho diferente de uma oratória. Tá? Por isso que a gente faz essa brincadeira antes. E é por isso que a gente conversa com a plateia. Também é um vício de professor que dá aula à noite. Se ele não conversa, o público dorme. E dorme mesmo, né? O pessoal vai trabalhar o dia inteiro, né? Aí chega aqui. Então, e também a temática que a gente normalmente desenvolve é pouco usual. E eu estava comentando no intervalo, um pouco antes, das várias críticas que a gente recebeu, porque a gente fala de determinados temas que alguém comentou, você não fala de espiritismo. Pois eu supunha que eu só falava disso. Eu supunha, né? De repente eu não me expressei bem. Bom, eu sou espírita. Né? Então, esse é um centro espírita. E eu vim aqui falar de espiritismo. Sim, eu tenho que usar as palavras mágicas. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja. E aí está resolvido. Então eu vou contar uma pequena história para vocês. Eu fui visitar o castelo de Bouillon, de onde saíam as cruzadas. E lá tem uma inscrição. Havia um padre que fazia assim, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos. E que Deus ajude vocês a levar a morte aos infiéis. E abençoava cada espada para que ela pudesse derramar o sangue com vigor. Então, a gente pode misturar o nome de Jesus com o quê? Com qualquer coisa. E isso não garante que o que vem depois é autêntico. Então, como é que a gente garante? Tem alguma palavra mágica? Não. A gente garante pensando, raciocinando. O que a pessoa está dizendo faz sentido ou não? Então, em vez de esperar as palavras mágicas, raciocina. Faz sentido isso? É funcional isso? É possível isso? Porque você recebeu um presente inestimável, chamado razão. Eu vou contar um segredo para vocês. Todas as pessoas reencarnadas, todos os seres humanos, né, são inteligentes. Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Ah, sim. Qual é o nome, né? Espírito. Livro dos Espíritos. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. Isso é espírito. Então, não é o princípio burro. Princípio burro não é espírito. Se nós somos o princípio inteligente, o qualificativo desse princípio é o quê? Se ele for burro, não é espírito. Se não é espírito, não é ser humano. Então, todos os seres humanos são inteligentes. Bom, é claro que você também tem o livre-arbítrio e tem o direito inalienável de não usar a inteligência se não quiser. Tá? É um direito seu. Então, você pode não usar, mas que tem, tem. Então, nós podemos raciocinar se quisermos? Todos, sem exceção? Sim, a menos que você tenha uma lesão, que aí já é um karma. Se você não tem uma lesão cerebral, todos, sem exceção, podem raciocinar. Mas eu não consigo. Não, você se convenceu que não consegue. Mas a ciência demonstra que todos possuem, todos podem usar. Mas é claro que nossas crenças não definem. Se você acredita que é um fracassado, infelizmente, dificilmente alguém pode fazer você mudar de ideia
se não quiser. Então, se você acredita que não pode, isso está definitivo. Há uma coisa que a gente já sabe até na psicanálise, outras coisas, né? Que querer é. Então, se você quer, você faz. Então, normalmente nós usamos subterfúgios. Eu queria tanto estudar direito, mas meu marido não me estimula. A culpa é dele. É? Ou essa é a desculpa que você está usando atualmente? Então, a gente costuma fazer assim. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. E a gente está sempre o quê? Passando para frente. Na verdade eu não quero. E estou procurando uma desculpa conveniente. E a gente cria. Porque quando a gente quer, a gente faz. Então, todos os espíritos, se são espíritos, têm inteligência. Porque essa é a definição de ser espírito. Agora, é o que eu falei, você tem a liberdade de usar, se quiser. Então, Sócrates propõe que a gente faça isso. Questione se realmente faz sentido aquilo que a gente supõe crer. Porque quando a gente trata de espiritismo começou com o Livro dos Espíritos. E toda vez que você compra um livro na livraria e abre o livro, a gente vê do que se trata o livro, né? Aí você abre e normalmente tem ali um subtítulo, alguma explicação do livro, né? Quando você abre o Livro dos Espíritos, o que você encontra? Livro dos Espíritos. Aí tem explicação, mas em cima do Livro dos Espíritos, ele fala do que trata o livro. Filosofia espiritualista. Então, o Livro dos Espíritos trata no seu interior de filosofia espiritualista. Bom, e o que vem a ser isso? Espiritualista, a gente vê que não é materialista. Então, trata de alguma coisa que transcende a matéria. Então, é uma filosofia que trata de assuntos que transcendem a matéria, ou seja, não é só material, é também espiritual. Ok, e o que é filosofia? Filosofia pressupõe questionamento, né? Questionar. Então, o que é que o filósofo faz? Pergunta. Só isso? O tempo todo. E quando termina? Não termina. Nunca termina. Porque ele está sempre... Mas por que não termina? Todo mundo termina. Porque a filosofia, ela não lida com a verdade. Por isso não acaba. Como assim? Porque tudo acaba com a verdade. Como assim? A verdade é o final de todas as coisas. Quando você descobre a verdade, o que há mais para descobrir? Nada. Acabou. A verdade é o quê? Final. Não muda mais. Ela é imutável e definitiva. E tem mais. Ela é absoluta. Como assim? Não tem ponto de vista. É a verdade e acabou. Porque não existe meia verdade, certo? Só existe o quê? Verdade inteira. Então, uma discussão termina com o quê? Com a verdade. Bom, então a verdade é absoluta, a verdade é imutável, a verdade é definitiva e final e é perfeita, né? Vai mudar o que na verdade? A verdade está o quê? Pronta. Quando uma coisa é imperfeita, é que você tem coisas a acrescentar. Tem alguma coisa a acrescentar à verdade? Não. Então ela é o quê? Definitiva e perfeita. Bom, se a verdade é tudo isso, nós somos perfeitos? Nós somos imutáveis? Nós somos absolutos? Não, então somos incapazes de ver a verdade. Porque nossos olhos, nossos sentidos, nosso intelecto é deficiente. E sendo deficiente, a verdade é o quê? Inalcançável nesse momento. Mas totalmente? Não, totalmente não. Então a filosofia trabalha com o quê? Com o conhecimento. E o que é o conhecimento? É a parte da verdade que a gente consegue ver nesse momento. Então, dentro da nossa deficiência, nós podemos ver alguma coisa? Sim. Então, isso é conhecimento. Por isso, o conhecimento muda, o conhecimento se altera, o conhecimento se desenvolve. Por isso, uma coisa que você diz agora pode ser diferente amanhã. Então, lembram quando disseram que manteiga fazia mal à saúde? E vocês mudaram para margarina? Né? Pois é, o tempo passou. Por que eles disseram que manteiga fazia mal? Porque eles viram o papel das gorduras nas obstruções coronarianas. E a gente comia muita manteiga, botava manteiga em tudo, e manteiga tinha muita gordura.
Então, gordura faz mal, manteiga faz mal, bom é margarina. Pois é, mudaram de ideia, né? A margarina tem isso, tem aquilo, bom é manteiga. Por quê? Ela não era ruim? Sim, é porque antes a gente via a gordura, mas agora a gente viu que existe vários tipos de gordura. E o problema era o colesterol, especificamente. Então, apesar da margarina ter menos gordura, tinha mais colesterol. E o colesterol era ruim. Então, margarina faz mal. Pois é. Depois descobriram que tinha o colesterol bom e o colesterol mau. E agora estão voltando a manteiga de novo é boa, porque ela tem o colesterol bom, enquanto a margarina tem o colesterol mau. Pois é, agora estão mudando de ideia. Agora é bom, é banha de porco mesmo. Então, por quê? Eles erraram antes? Não. Eles se basearam em estudos? Sim. Mas os estudos dele estavam limitados pelo quê? Pela tecnologia da época. Então, nossa tecnologia melhora nosso poder de observação e a gente consegue enxergar mais coisas. Por isso, o conhecimento é mutável. Então, o conhecimento muda. A verdade muda? Não, a verdade é uma só. Mas o conhecimento, não. O conhecimento se desenvolve. Então, como a filosofia trabalha com conhecimento, quando é que tem fim? Quando chegar na verdade. E quando é que a gente chega lá? Quando formos perfeitos. Quanto tempo vai levar? Muito tempo. Então, enquanto a gente não chega lá, a gente continua o quê? Questionando. Bom, mas o conhecimento se define pelo quê? Quem definiu o conhecimento, primeiramente, foi Platão, quando ele fez um esquema demonstrativo. Ele fez um círculo. Esse é o conjunto das crenças, as crenças que possuímos. E o que vem a ser uma crença? Alguma coisa que você supõe que é verdade. O que é supor? Você acha que é, mas não tem certeza. Então, você não pode afirmar. Eu suponho que seja, eu acho que é, eu acredito, tenho muita esperança de que seja, porém não posso o quê? Afirmar. Então, por exemplo, tem gente que acredita que se amarrar um Santo Antônio de cabeça para baixo num poço, na festa junina, rumo ao noivo. Já me disseram que cavaram um poço aqui e vai ter uma festa junina, vocês podem aproveitar para ver se é verdade. Então, é uma crença. Muita gente garante que funciona. Mas também existe o conjunto da verdade, tá? Então, e existe a interseção dos dois. Então, existem as crenças que não são verdadeiras, mas existem as verdades que ninguém acredita. Então, eu comentei que tem um site na internet que diz que a AIDS não existe, que ela foi inventada pela Igreja Católica para atacar os homossexuais. Garantem que é invenção. Bom, então tem verdades que ninguém acredita, assim como existem crenças que não são verdadeiras. E na interseção do conjunto estão as crenças que são verdadeiras. Bem, e como é que você sabe que a sua é verdadeira? Não sabe. Mas o conhecimento está aí, dentro dessa interseção. Então, para que uma crença verdadeira seja conhecimento, então o que é? É uma crença verdadeira e justificada. Então, para uma coisa ser conhecimento, não basta você crer. Você tem que fazer o quê? Justificar. Por que você acredita que isso é verdade? E serve qualquer coisa? Não, não serve qualquer coisa. Para ser conhecimento e fazer parte da filosofia, tem que ser uma justificativa racional. Ela tem que obedecer às regras da racionalidade. Junto com elas, a da lógica, mais adiante. Então, tem que ser uma justificativa racional. Tem que fazer sentido. Então, por exemplo, eu acredito porque minha mãe acredita e ela é uma mulher muito decente. Se qualquer um achar que sua mãe não é tão decente assim, não acredita, né? Eu acredito porque toda vez que eu penso nisso, um comichão sobe por aqui, vem uma coisa sobrenatural e me arrepia inteira. Pode ser coceira. Então, não é uma justificativa racional. Então, para ser racional, ela tem que obedecer às regras. Quais são elas? Aquelas que
que vocês abominam, por exemplo, quando vão estudar metodologia científica na faculdade, tem que fazer trabalho de conclusão de curso. Ou seja, o que você diz tem que fazer sentido. Quando a gente pega o trabalho de um aluno e pergunta assim: meu filho, de onde você tirou isso? Foi revelação divina? Não, eu fiz uma pesquisa. Cadê sua pesquisa? Está aqui. Mas o que você está dizendo não faz nenhum sentido. Porque sua pesquisa não tem nada a ver com o que você está dizendo. O que a gente está questionando? Que as justificativas dele não fazem sentido, não são racionais, não são utilizáveis no meio científico. Então, o que é uma justificativa racional? Aquela que obedece às regras. Tem algumas. Você não vai dizer quais são? Não vai dar tempo. Por isso que professor vai àqueles turnos, né? Então, a gente faz seminário, palestra, é só para vocês acreditarem que dão para me aguentar pelo menos 1 hora. Aí depois a gente faz, você não quer nenhum seminário, não? Que aí a gente desenvolve isso com mais profundidade. Mas elas estão disponíveis na internet, em qualquer site que fale sobre metodologia científica, sobre filosofia, sobre razão. Então, qualquer um, você bota princípios da racionalidade e eles vão dar lá as regrinhas para vocês. Bom, ok, eu dou uma colher de chá. Primeira, princípio da identidade. Do que estamos falando exatamente? São 2 palavras, conceito e definição. O que é conceito? Conceito é o que você acha que alguma coisa é. E você tem o direito inalienável de achar o que quiser. Você acha o que quiser. Eu acho isso, eu acho aquilo e pronto, seu direito. Porém, se você vai escrever o que você acha, se você vai contar para alguém o que você acha, e principalmente você vai debater o que você acha, aí não basta achar, tem que definir. O que é definir? É dizer de tal maneira que não se confunda com outra coisa. Por exemplo, eu começo aqui dizendo que eu acho a manga, principalmente em São Paulo, uma coisa muito importante. Aí ela, não, eu discordo. Por quê? Eu não gosto de manga. Manga é horrível. Mas a manga é muito boa, ainda mais aqui. Não, manga é uma coisa horrorosa. E nós começamos a discutir. Eu falando do mérito da manga e ela dizendo que odeia manga. Eu estou falando da manga de camisa e ela da fruta. Nossa discussão é racional? Por quê? Porque falhou o primeiro princípio. Do que estamos falando exatamente? Qual a definição? Quais são as qualidades que alguma coisa tem que ter para ser o que você está dizendo? Quais são os limites? Então, é dizer de tal maneira que ninguém confunda com outra coisa. Definiu? Definiu. Então, agora podemos nos comunicar de maneira eficiente. Esse é o primeiro princípio da discussão racional. Tem outros, aí vocês procuram na internet, porque espiritismo também é cultura. Mas, quando Platão definiu o significado de conhecimento, ele disse então que conhecimento era uma crença verdadeira e justificada. Mas Platão também era professor e ele teve um aluno. Alguns alunos são terríveis. E um de seus alunos chamava Aristóteles. E Aristóteles, que ficou na academia de Platão por 20 anos, então ele gostou. Mas ele disse: concordo com o mestre até certo ponto. É verdade que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, mas isso é apenas teórico. Então, o conhecimento teórico é uma crença verdadeira e justificada, mas para ele ser conhecimento real, não basta justificar, você tem que comprovar. Então, para Aristóteles, conhecimento real é uma crença verdadeira, justificada e comprovada. Se não comprovar, é apenas teórico, não é conhecimento real. Por isso, Aristóteles é considerado o pai da ciência. Que para você comprovar, o que você precisa? Testar. Você precisa experimentar. Você precisa demonstrar estatisticamente. Você precisa demonstrar de tal maneira que não haja nenhuma dúvida de que o experimento deu este resultado. Então, comprovação. Então, veja bem, sem comprovação não é conhecimento? Sim, é conhecimento. É o conhecimento teórico. Tá? É o conhecimento provável. Ou seja, há uma grande probabilidade que seja mesmo.
Mas para você ter certeza absoluta e ele ser real, você precisa o quê? Comprovação. Então, se não tiver isso, não é conhecimento. Então, por exemplo, espiritismo é uma filosofia espiritualista? Ela tem alguns princípios, né? Por exemplo, na verdade 5. Primeiro, existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. São os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Aí a gente pergunta, vocês acreditam na reencarnação? Por quê? Se você não sabe dizer por quê, não é conhecimento, não é filosofia, não é espiritismo. É só uma crença que você tem. Você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Por quê? Se você não sabe dizer por quê, não é conhecimento, não é filosofia, não é espiritismo. É só uma crença que você tem. E assim com todos eles. Você acredita em Deus? Por quê? Então não basta crer? Para ser espiritismo, não. Então o que adianta eu crer? Bom, é bom para você, eu acredito. Mas é a mesma coisa que acreditar em fadas, unicórnios, duendes. Ou seja, está baseado em quê? Eu acho que é. Então é. E isso basta? Se bastar, é uma crença que você tem. Para ser espiritismo, que é uma filosofia espiritualista com bases científicas, não basta. Você precisa justificar. Por que você acredita? Baseado em que você acredita? Aí sim, por isso, o espiritismo pede que a gente estude. Na verdade, ele faz uma exigência. Mas como uma pessoa paciente, não disse em quanto tempo. Muita gente usa isso para da próxima encarnação. Então, enquanto a próxima encarnação não chegar, é só uma crença que você tem, como unicórnio, fadas, duendes. Isso é um problema? Bom, depende. O que são fundamentos? Fundamento é uma base sólida sobre a qual você constrói alguma coisa. Pode ser uma casa, mas pode ser uma ideia. Então, se você não tem fundamentos na sua fé, ela é frágil. E na hora que você mais precisar, ela pode falhar. Lembram? Se você construir sua casa sobre areia, o que acontece? Então, para que sua casa resista à tempestade, ela tem que ser construída onde? Sobre a rocha. Ou seja, fundamentos. Então, se a sua fé não tem fundamentos, na hora que você mais precisar, ela falha. Então, devo ou não devo fazer isso? Bom, se houver reencarnação, a resposta é uma. Mas como eu não tenho certeza absoluta, vai que não tem, né? Então, é melhor errar agora, porque aí na próxima eu conserto. Se tiver, né? Como assim se tiver? Tem, mas a questão é que existem algumas regras. Como assim? Se você desperdiçou sua oportunidade, você vai para onde? Para o final da fila. Não sei se vocês notaram que quanto maior o poder aquisitivo, menos filhos a pessoa quer ter. Então, se você desperdiçar essa em que você tem papai, mamãe, educação fundamental, faculdade, bom TDD, etc., você vai para o final da fila. Tem vaga na favela. Ó, um montão. Agora, se você quiser educação superior, essas coisas todas, vai ter que entrar na fila. Né? Como você desperdiçou, vai para qual parte da fila? Você acha justo você furar a fila? Não, né? Então vai ficar esperando a vaga. Pode demorar, viu? É ou não é? Todo mundo está pregando controle de natalidade? 1 e olhe lá, 2 no máximo. E na atual conjuntura, acho que nenhum, né? E aí? Vai para o final da fila. Então, se você... Eu assisti uma palestra recentemente que me impressionou muito. Ele fez uma pergunta que eu achei muito pertinente. Você acredita na vida antes da morte? Acredita? O que é que você está fazendo com a sua? Não é uma pergunta pertinente? Vai deixando para a próxima encarnação para ver o que acontece. Então, é melhor aproveitar quando? Agora. Então, construir fundamentos para te dar sustentação na hora do testemunho, da tempestade. E o Espiritismo, por que é importante? Por causa das consequências ético-morais.
porque ser espírita tem consequências. Significa que onde muitas pessoas concordam, a gente discorda. Como assim? É a diferença entre moral e ética. Como assim? O que é moral? Moral é o que as pessoas acham que está certo. Por exemplo, é imoral uma mulher usar calça comprida aqui em São Paulo? Não. Mas se a gente estivesse no Afeganistão, seria de total imoralidade, né? Ou seja, a moral varia. Então, alguns comportamentos considerados corretos num lugar são totalmente imorais em outro local. Porque a moralidade varia de acordo com o quê? Com a cultura, com o nível social, com as possibilidades daquela sociedade. E a ética? Mas, peraí, a ética é um ramo da filosofia. Então, ela está na mesma regra, né? Para você saber se uma atitude, um comportamento, uma ideia é ética, ela tem que estar dentro da definição de Platão. Então, você acha que está certo? Justifique racionalmente. Então, alguma coisa para ser ético ou antiético tem que ser o quê? Definido racionalmente. Bom, qual a diferença? Por exemplo, se um casal for pego em adultério no Afeganistão, a mulher é apedrejada até a morte e o homem paga uma multa. Por quê? Porque a culpa é sempre da mulher. Qualquer coisa que ele faça, foi ela que começou. Mas por quê? Porque dizem que o mal entrou na terra pelas mãos de Eva, né? Comeu a maçã primeiro e por conta disso o mal entrou. Então ela é culpada de todo o mal que acontece. Não acho muito justo, porque ela foi com o demônio, ele foi com ela. Quem devia ser mais culpado? Ela teve que enfrentar diretamente, ele já estava segunda categoria, né? Bom, porém, para uma coisa ser ética, ela tem que estar dentro das justificativas racionais. Por exemplo, então vamos ver, a pena de morte é imoral no Brasil? Sim. Nosso background é católico. Então, a nossa sociedade, em maioria católica, diz que Deus deu a vida, então a gente não pode tirar. Então, a pena de morte é imoral. Mas no Texas, que eles usam o mesmo livro, a Bíblia, eles dizem não, que Deus concorda, que olho por olho, dente por dente. Então, no Texas, a pena de morte é perfeitamente moral e decente. Na verdade, muito certa. E aí, ela é moral ou imoral? Depende. Bom, ok. Então, a moralidade depende. E a ética? A pena de morte é ética ou antiética? Bom, se ela é antiética, você precisa o quê? Justificar racionalmente. Então, qual seria essa justificativa? Para ela ser racional, ela tem que ser universal, né? Então, muito bem. Nós somos perfeitos? Sim ou não? Não. Só no Brasil? Em toda parte? No Afeganistão, no Texas? Então, o homem é imperfeito? Em toda parte? Ok. Se nós somos imperfeitos, nós podemos errar? Sim. Bom, se nós podemos errar, um julgamento pode ser equivocado? Bom, se nós podemos julgar falsamente, então não podemos aplicar uma pena que não possa ser revertida. Porque vai que a gente erra, né? Então, por exemplo, a pena de morte. A gente condena alguém à morte. Descobriu que errou. Isso pode acontecer? Nós podemos devolver a vida para a criatura? Não? Então, a pena de morte é antiética. Aonde? Em toda parte. Assim como a amputação. Você pode devolver o braço para a pessoa? Não. Então, a amputação é antiética. Então, para que uma pena possa ser ética, tá? Ela tem que poder ser revertida, uma vez que não somos perfeitos. Nos Estados Unidos da América, no Texas especificamente, já pegaram 32 penas de morte de pessoas inocentes. Um caso em questão era um homem negro que foi acusado de estuprar e matar 11 meninas. Eles colocaram ele na região onde os assassinatos aconteceram, porém, somente no último, haviam 21 testemunhas da sua presença. E ele tinha motivo para cometer o crime. Foi condenado à morte. Porém, depois disso,
através do exame de DNA, descobriram que não foi ele o assassino. E agora? Podemos ressuscitá-lo? Logo, não há nenhuma justificativa moral, tá? Para que a pena de morte seja ética. Então, não há certo. Aonde? Em toda parte. Entenderam, então, o que é filosofia? O que são justificativas racionais? Então, não basta acreditar na reencarnação, você precisa o quê? Dizer por quê. E para ela realmente mudar o seu comportamento, tem que ser um porquê muito bom. Por isso, a gente precisa o quê? Estudar mais. Então, nessa proposta, como achamos que Aristóteles tem muita razão, nós costumamos pegar determinadas pesquisas científicas para usar como fundamentação da tese espírita. Como a gente começou nossa plateia, sempre foi de ateus, porque a gente começou na parapsicologia, não no espiritismo, a gente tem o costume de tentar raciocinar a respeito de uma comprovação. Como a gente não tem o hábito de falar para crentes, normalmente a gente fundamenta usando essas pesquisas, essas publicações internacionais, teses de mestrado, de doutorado, experiências. Por quê? Porque quando você está falando para ateu não acredita em espírito, certo? Eu posso citar o Livro dos Espíritos? André Luiz. Se você não acredita em espírito, vai acreditar em psicografia? Então, você pode usar André Luiz para fundamentar a sua tese? Não. Primeiro, porque ele não acredita em princípio no que você está dizendo. Então, você precisa usar o quê? Fundamentos que ele possa testar. Bom, mas será que no espiritismo ainda tem lugar para isso? Tem, né? Na reunião anterior, eles encerraram com a prece, o Pai Nosso. O que é o Pai Nosso? É uma prece ensinada por Jesus, certo? E é importante? Vocês acreditam que é importante? Muito importante? Ok. Bom, se ela é muito importante, foi ensinada por Jesus com que objetivo? A gente se comunicar com a divindade. Então, ainda mais importante, uma prece para você se comunicar com a divindade com maior eficiência. Bom, então deveria ser uma prece muito bem compreendida. Aí eu me lembro que meus pais, que eram espíritas, faziam o culto no lar. Então a gente era pequenininho e ela usava o livro Pai Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, para ensinar o Pai Nosso para as crianças. E um dia ela perguntou para o meu irmão, do meio, mais novo que eu, Wallace, o que é tentação? E ele respondeu, é um buraco bem fundo. Por que, meu filho, é um buraco bem fundo? Ué, a gente não está sempre pedindo para Deus não deixar a gente cair na tentação? Obviamente, tem que ser o quê? Tem lógica. E filosoficamente não deixa de ser, né? Mas o que é que isso significa exatamente? Que a coisa da tentação não ficou bem explicada, não é? Vocês sabem o que é tentação? É um buraco bem fundo. Pois é, o que é tentação? Tentação é uma coisa ruim? Se fosse ruim, não era tentação, era? Porque normalmente tentação é uma coisa que você quer muito. A gente quer muito uma coisa ruim? Um prato de jiló, um prato de fígado cru, é uma tentação? Não, tentação é sundae de chocolate, né? Ovo de Páscoa. Então, tentação normalmente é o quê? Mas qual o significado exato da tentação? É aí que a gente sempre recomenda para as plateias, todos os lugares que a gente vai, para todos os alunos, né? Que livro você vai usar? O dicionário. É um dos melhores livros já escritos. Por quê? Na dúvida, ele esclarece. E como a gente dá aula de filosofia, né? E filosofia não é quem foi Sócrates, qual é o nome do pai dele, da mãe dele, né? Não. Isso é história. Filosofia é como questionar, como perguntar o que é, do que se trata, como é. Então, o dicionário é muito bom. Porque aí você sabe do que estamos falando exatamente. E estamos falando de tentação. O que é exatamente tentação? Tentação é um movimento que você faz em direção a algo que você quer muito. Então, não é só desejar. Desejar é desejar mesmo. Tentação é um desejo
muito forte, de ir em direção àquilo que você quer. Normalmente, tentação, para alguns, é um desejo incontrolável de possuir aquilo que você deseja. Então, para muitas pessoas, é impossível resistir à tentação. Daí o divórcio, daí engordar, daí aquelas coisas todas decorrentes da tentação. Então, quando a gente pede a Deus, não nos deixeis cair em tentação, de qual tentação estamos falando? Ele especifica qual é a tentação? Não, né? Qualquer uma. Comida, dinheiro, sexo, tudo. Mas aí não é tentação, né? Eu vou casar mesmo. Sim, quem não espera? Isso está sendo muito retrógrado, não é? Muito ultrapassado, gente. Isso daqui é para quê? Sim, mas qual o problema de esperar? Não, mas eu vou casar mesmo? Sim, mas qual o problema então? Não, mas não precisa. Precisar não precisa. Você que fica pedindo, não me deixei cair em tentação. Não é isso? Pede ou não pede toda hora? Mas isso não é importante. Tem certeza? É ou não é uma tentação? Não é não? Você não pede a Deus, não me deixei cair em tentação. É uma coisa que você quer muito. Podia esperar, não podia? Vai que você muda de ideia. Porque no Livro dos Espíritos, a gente fala sobre casamento de provas, casamento de expiação, casamentos afins. Não fala? Mas agora tem uma quarta modalidade, que é o acidente de percurso. Vocês sabem como o acidente acontece, né? Bam! Acidente. Você estava lá, encheu a cara, estava meio assim. Que mal que tem? Nenhum, né? O problema são o quê? As consequências. Se pensasse, talvez não fizesse, né? Então, de repente, é uma boa você esperar um pouco. Não, não é não. Não seria isso uma incoerência, por exemplo? Né? Quando você fala da importância da prece, a gente pede para não cair em tentação, não especifica qual é, e essa seria uma, né? E você diz que não tem problema. Não seria incoerência? Não. Por quê? Porque diz que você não pode segurar muito, senão fica traumatizado. Não falam? A criança quer, você não dá, fica traumatizada. Então, a gente treina a nossa criança no quê? Gratificação instantânea. Ela começa a chorar, você enfia a mamadeira na boca. Você enfia a mamadeira para ela se alimentar ou para ela calar a boca? Já pensou sobre isso? Então, ela começa a gritar no shopping. Você dá o que ela quer, para agradá-la ou para que ela não chame tanta atenção? Aí seu filho chega, eu quero um iPhone. Porque todo mundo tem um iPhone. Só eu não tenho iPhone. Eu vou sofrer bullying. Vão me perseguir na escola. Você quer que isso aconteça com seu filho? Por exemplo, minha calça não é de grife. Mas é uma calça, mas não tem. Todo mundo usa calça de marca. Só eu que não tenho. E você que não tem tanto dinheiro assim, se endivida para que ele não fique traumatizado. Certo? Faz ou não faz? Um sacrifício fora do comum para comprar um Xbox, sei lá. E por aí vai. Ele usa meia hora, depois larga. Mas você faz para que ele não fique traumatizado. Então, você está treinando ele na gratificação instantânea. Aí ele pergunta, eu quero essa mulher, por que não? Mas você é casada. Sim, mas todo mundo faz. Não é verdade? Todo mundo faz. Qual o problema? Porque todo mundo faz, está certo. Não está não? Ou não? Não é tentação, não? Devemos resistir ou não? É uma pergunta perfeitamente válida. Eu vou até comentar o que eu comentei anteriormente na outra ali. Por exemplo, muitos de vocês lancharam antes de entrar, não foi? Eu tenho na minha bolsa uma escova de dentes. Alguém quer emprestada? Vocês sabem a importância da higiene bucal? Querem emprestada? Eu tenho plano dentário e uso Listerine, então ela está lavadinha e limpa. Querem emprestada?
Por que não? Já disse que é limpa. Não quer emprestada? Algum fez cara de nojo. É limpinha. Por que não? Questão de higiene, está limpa. É pessoal. Então, vocês acham que não podem usar uma escova de dente coletiva que foi lavada? É anti-higiênico? Sério? Bom, aí você vai numa festa e deixa uma pessoa estranha enfiar a língua na sua boca e não acha estranho. Não tem alguma incoerência aí? O pior é que às vezes é mais de um, né? Beijei 5. 5 pessoas estranhas enfiaram a língua na sua boca e você não achou nojento. Ah, mas aí não é. Minha escova de dente eu tenho certeza que está limpa. Então, olha só. Você não acha que tem uma coisa estranha aí? Sim, mais o quê? Existe uma coisa chamada namoro, que não é enfiar a língua na garganta um do outro. Ah, mas isso é muito demodê. Tem certeza? Não é melhor você perguntar se ele tem plano dentário antes de enfiar a língua na boca dele? Né? Se ele escova os dentes, se ele usa ou então sentir o bafo, alguma coisa assim. Fora as outras coisas. É incoerente? Então você não deveria pensar um pouco? Não, o desejo surgiu e você não consegue controlar. A tentação é forte, mas é mole, ela se oferece. Aí eu conto pessoal que eu, durante 2 anos, trabalhei numa enfermaria de pacientes terminais do vírus da AIDS. E eu conheci um casal que eu acho um dos mais lindos que eu já conheci. E o que eles faziam no Rio de Janeiro era ir para a praia passar AIDS. 30 anos atrás não tinha coquetel, tá? Era uma sentença de morte. Então eles diziam, já que vamos morrer, vamos levar o máximo de gente conosco. Olha que tentação. Grátis. O grátis é tão terrível, né? Devia pensar que todas as coisas têm um preço. Qual seria o preço que há por trás? Então, de repente, pensar um pouco antes podia ser interessante. O problema é a tentação. A tentação é um desejo tão forte de ir em direção ao que você quer que não dá tempo de pensar. Aliás, é impossível pensar. Por isso que a gente pede para Deus ajudar na hora. Porque se Ele não ajudar na hora, o que acontece? Você cai num buraco fundo. Então, Ele não deixou de ter razão. Mas como é que funciona isso? Então, a tentação deve ser o quê? Tratada com muito respeito. Qual delas? Eles não especificam. Então, vamos imaginar que é qualquer uma. Vocês acreditam nisso? Sério? Já vi que não, né? Não, algumas sim, outras não. Não ficou claro. E aí que entra Aristóteles, lembra? Não basta justificar. A gente justificou, não justificou? Mas não basta. Para ser conhecimento real, a gente precisa o quê? Comprovar. Tentação realmente é uma coisa séria? Então, eu vou falar para vocês de um trabalho científico que foi publicado em 2014. Tá? Ele foi publicado e o impacto dessa publicação foi tão grande que o Congresso americano se reuniu, produziu um material chamado Neurociência para Educadores, para dar para os professores tomarem ciência dessas informações, tal a magnitude das alterações. Tá? E o nome do livro que deu origem a tudo isso chama-se O Teste do Marshmallow, o poder do autocontrole. Bom, o nome Marshmallow foi um repórter do Times que deu para o teste, mas pode ser qualquer doce, tá? Essa pesquisa durou 64 anos, tá? E tudo começou na década de 50, 60, quando Walter Mitchell, que é um psicoterapeuta, fez um teste com crianças de uma creche entre 4 e 5 anos de idade. Ele pegou as crianças, pôs numa sala, tá, vazia, somente com uma mesa, e botou na frente dela o seu doce favorito. E dizia, esse doce é seu, já é seu. Porém, se você esperar eu voltar, você ganha outro igual. E saía da sala durante 15, 20 minutos. E olhava por uma janelinha para ver o comportamento da criança.
Então, botava o doce, é seu. Não é problema nenhum você comer. Porém, se você esperar, ganha 2. É ou não é uma tentação? 4 anos, sala vazia, sem nada, só com doce na frente. O que vocês acham que aconteceu? 80% das crianças, assim que ele saía, comia o doce. Mas alguns não. Teve uma menininha que ficava cheirando. Ela cheirava, e um outro lambia. Ele lambia pelo lado, lambia. Uma não olhava, ela ficou em volta no rodapé, abaixou, ficou nos cantinhos olhando o rodapé, para não olhar para o doce. Alguns não comeram. Ou seja, alguns resistiram à tentação. Então, Walter Mitchell fez experiência. Mas Joaquim... ai, meu Deus, me fugiu o nome dele. Me escapou. Ele fez a mesma experiência com crianças latinas para ver se as crianças latinas eram diferentes. Tá? Fugiu o nome dele. Ele fez uma conferência recentemente. Ele repetiu o experimento com os mesmos resultados. Tá? Bom, então, ele obteve essa resposta das crianças e durante 50 anos acompanhou o desenvolvimento dessas crianças. Ele pegou essas crianças do teste e durante 50 anos acompanhou o seu desenvolvimento psicológico. E ao final de 50 anos, ele fez um relatório em que as crianças que resistiram à tentação tinham uma inteligência 32% superior, eram mais criativos, eram mais socialmente adaptáveis. Bom, é óbvio, tinham casamentos mais duradouros e desenvolveram uma capacidade de lidar bem com problemas ou se sair bem sob pressão. Nós estamos vivendo sob pressão hoje? Pois é, ele se saiu muito bem. Os outros, não tanto. Então, raros daquele grupo desenvolveram ineficiência social, problemas de adaptação ao meio e, normalmente, se tornaram líderes. Bom, aí vem a pergunta. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eles tiveram esse desempenho porque resistiram ou eles resistiram porque tiveram desempenho? Ficou aquela dúvida, né? Então, ele se associou com neurologistas para avaliar o cérebro daquelas crianças para ver se tinha diferença. Eles são assim geneticamente? Nasceram assim? Tá? Ou tinham alguma diferença? Bom, durante 10 anos, eles estudaram a cerebração dessas crianças e descobriram que elas eram diferentes. Elas tinham alterações neurológicas. Bom, por quê? Elas tiveram esse resultado de desempenho porque tinham alteração ou a alteração surgiu em virtude daquela resposta? Ficou a questão. Eles confirmaram a diferença. Aí entrou a terceira parte da pesquisa, que durou 4 anos. Eles pegaram crianças normais, que não tinham a diferença, e treinaram, tá, no atraso da gratificação, ou seja, resistir à tentação, para ver se elas desenvolviam a mesma alteração. Desenvolveram. Então, treinar a criança em resistir à tentação, ou seja, em adiar a gratificação instantânea, desenvolve a inteligência, a criatividade, a sociabilidade, basicamente a inteligência emocional. Lembra da inteligência emocional? Descobriram que TQI não adianta nada se você não souber lidar com as suas emoções. E, basicamente, resistir à tentação desenvolve a inteligência emocional. Por quê? É claro que tem um motivo válido e a gente vai demonstrar. Aí que entra Aristóteles, né? Não basta justificar, a gente precisa o quê? Aí, de repente, vocês acreditam que não cair em tentação talvez seja bom mesmo, né? Apesar do que Jesus disse, apesar de ser uma prece para Deus, ainda tem dúvidas. Será? O que acontece nessa situação? É o seguinte, toda vez que você tem um desejo, tá? Vamos lá. Você tem baixa glicemia, ou seja, hipoglicemia. Você tem pouca energia. Você tem um sensor no cérebro que registra isso. Está faltando energia. E ele dispara um aviso e o centro da fome produz uma quantidade de catecolaminas. São substâncias tensionantes. E você sente fome. Fome é uma sensação agradável? Não, na verdade é muito desagradável. Então, sentir fome
E quanto maior a fome, mais quantidade, mais desagradável é. Com que objetivo isso acontece? Forçar você a fazer o quê? Comer alguma coisa. Aí você sai, abre a geladeira, pega uma maçã e morde. O que acontece quando você morde a maçã? Você se sente o quê? Ótimo. Né? Por quê? A necessidade de alimento acabou? A maçã nem chegou no estômago ainda? Então não acabou. Mas o que foi que acabou? A sensação da catecolamina. Porque o ato de agir em direção àquilo que você deseja produz um antagonista da catecolamina e ela deixa de funcionar. E é claro, a gente fica viciadão nessa experiência. Já pensou? Não é gostoso você morder quando está com fome? Então, quando a fome vem, você automaticamente produz aquela sensação e quanto maior a gratificação, mais desejo a gente tem. Porque é assim que funciona. Então, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo e nossa resistência à catecolamina fica cada vez. Então, a fome é mais intensa, o desejo mais premente e a gente tem muito pouca tolerância ao mal-estar da catecolamina. Então, quanto mais velho, mais mal-humorado você fica quando tem fome, né? Então, a fome... foi mal, está com fome. Isso é desculpa? Para ser grosseiro, desagradável? Para muitos é. Eu estou frustrado. Tem pessoas que simplesmente não conseguem lidar com não ter o que quer na hora que quer. Como é que a gente chama a gente assim? Bom, na infância a gente sabe, né? Como é o nome? Mimado. O que é uma pessoa mimada? Você treinou ela como? Quando ela quer, ela tem. Então, você treinou ela a gratificação instantânea. Cada vez que a catecolamina é produzida, ela grita. E aí você libera. E aí ela tem tolerância à catecolamina? Não. E quanto mais você cresce, maior a sua intolerância à catecolamina. Menor a sua capacidade de resistir ao desejo. Qualquer um. Não importa. Você não consegue resistir. Por quê? Porque é muito ruim resistir, gente. Vocês têm toda a razão, é péssima, coisa horrorosa. Por isso você pede, por favor, Deus, não nos deixeis cair em tentação. É claro que Deus ajuda quem cedo madruga. O que foi que eles descobriram? Quando você treina a pessoa no atraso da gratificação, ela desenvolve tolerância à catecolamina. Ela resiste mais. Então, quanto mais produz, quanto mais mantém, quanto menos, mais tolerância você tem. E o que acontece quando você desenvolve tolerância à catecolamina? Você fortalece a ação da dopamina, porque a catecolamina é um antagonista da dopamina. E a dopamina é somente o neurotransmissor responsável pela nossa inteligência, pelo nosso raciocínio. É responsável pelo controle dos nossos impulsos. Então, quando você tem que esperar, quem é que permite você esperar? Dopamina. Quem permite você pensar quando está sofrendo? Dopamina. Quem permite você manter a calma no meio do caos? Dopamina. O que permite que você, apesar de todas as coisas contrárias, consiga raciocinar? O nome disso é criatividade, né? Está tendo uma crise, chama fulano. Por quê? Porque ele adora uma crise. Ele tira o S e vira criatividade. E tem gente que faz assim, quanto mais difícil, mais gostoso. Não tem? Então, isso é dopamina. Aqui a gente diz que o cara tem inteligência emocional, né? Mas, na verdade, ele tem tolerância à catecolamina. Mesmo que ele tenha desejo, ele pensa antes de agir. Ele não lamenta depois, justamente por quê? Porque pensou antes. Então, por exemplo, antes de você deixar uma pessoa estranha enfiar a língua na sua boca, pense sobre herpes, hepatite, sífilis, gonorreia. Né? Então, é melhor você conversar antes, trocar uma ideia, de preferência esperar uns dias, para ter certeza, né? Porque à noite todos os gatos são pardos. É melhor a luz do dia, para você ter certeza. E passado algum tempo de alguma conversa, aí você
pode testar, tá? Eu sugeria o exame de sangue antes de qualquer coisa mais séria. Eles exigem isso no casamento, sabe? Até para confirmar, né? Vocês não acham que é uma boa ideia? Não estou dizendo que não seja bom a coisa, é ótima, mas as consequências podem ser ruins, né? Então, talvez a dopamina seja algo ótimo. Talvez dopamina seja algo importantíssimo. Talvez seja a diferença entre uma vida de sucesso e uma de fracasso. Inteligência, criatividade, habilidade social são essenciais num bom emprego? E se você não tem? A culpa é da Dilma. Né? Alguns botam a culpa na mãe. A culpa é da mãe. Né? Os freudianos, a culpa é da mãe, sempre da mãe, né? Mas lembra, quem é espírita aqui? Ok, se são espíritas, acreditam em reencarnação? Então cada um tem a mãe que merece. Então, quando você ouve, não nos deixeis cair em tentação, de qual estamos falando? Qualquer um. Não cair em tentação faz o que mesmo? Aumenta a sua tolerância à catecolamina, aumenta a eficácia da dopamina, te faz mais inteligente, te faz mais criativo, mais eficiente socialmente. É claro, casamento mais duradouro é óbvio, né? Você tem maior aptidão social. A probabilidade de você superar os seus problemas é o quê? Só isso. Então, Jesus estava certo? Certo, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Então, não é apenas uma justificativa. Foi comprovado? Sim, aí, depois de 64 anos, ele publica um livro, O Teste do Marshmallow, O Poder do Autocontrole. E as pesquisas foram tão transparentes, vocês podem procurar, tá? Na internet, tem palestras sobre isso, que o governo achou por bem fazer uma cartilha para explicar para os educadores a importância de adiar a gratificação instantânea. De negar algumas coisas, de impor limite. Limite agora não é uma coisa psicológica, é uma coisa neurológica. Então, por exemplo, não é tirar da frente da criança, é ela ver e aprender a esperar, aprender a resistir, valorizar. Né? Antigamente, tinha muitos católicos, porque acreditavam na prece, né? Eu prometo durante 6 meses abster de chocolate em nome de Jesus. Lembram? No colégio católico. Não tinha. Por incrível que pareça, fortalecia o caráter. Recentemente, estavam fazendo um estudo por que os soldados americanos do Iraque, dessas guerras todas, estão tendo tanto estresse pós-traumático. Todos eles têm. E os caras da Segunda Guerra Mundial, sem treinamento, sem equipamento, sem nada, não tinham tanto. Aí dizem, por quê? Está produzindo muita gente frouxa hoje em dia. Foi a conclusão de um general, que os homens hoje estão todos frouxos. Basta um estressezinho, o cara já desmorona. E tem equipamento, tem treinamento, tem tudo, não está adiantando. Você produzia mais macho antes. Será ou será porque a questão de não gratificação instantânea? Se você não está acostumado com nenhuma privação, o que acontece que bota você numa trincheira? Vai espernear, né? Igualzinho você faz no shopping. Agora, se você tem treinamento em adiar a gratificação e tem tolerância à catecolamina, você é capaz de controlar os seus impulsos e manter sua mente coerente mesmo sob pressão. Agora, uma das coisas mais importantes, você está tendo um problema, é pensar, né? Como é que você vai sair do problema se você não puder pensar? Você vai, no caso da guerra, morrer, né? E choramingando. E no dia a dia, hoje? No primeiro sinal de problema, desmorona. Estresse, acabou tudo. Perdeu o emprego. E entra em depressão. Aí piora muito. Aí sem emprego e depressão, aí que não tem jeito. Mas por quê? Não porque eu estou com muitos problemas. São problemas maiores do que outras pessoas? Por que você não consegue lidar com os seus problemas? Simples. Você não tem a menor tolerância à catecolamina.
Qualquer dificuldade faz você o quê? Desmoronar. Então, Pai nosso que estás nos céus, não nos deixeis cair em tentação. Dá uma força, ajuda a gente a superar esse problema, tá? Porque aí, se conseguir, que presente você vai ter? Então pense, Deus é justo? Você sempre sofre o que merece? Não. Porque Deus, além de justo, é misericordioso e bom. Então, você sempre sofre menos do que merece. Como assim? Bom, a doença e os transtornos são fruto do nosso comportamento, certo? Então, a gente cria doença, cria os problemas, e a misericórdia de Deus entra com Tilenol, Novalgina, Prozac, cirurgia reparadora, que vai, o quê? Dar uma colher de chá no seu problema. Então, não nos deixeis cair em tentação. Era uma tese, era uma crença, virou filosofia e agora é ciência. Então, não nos deixeis cair em tentação é algo muito bom, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Foi um prazer estar com vocês, muita paz.